Shingeki no Kyojin é um anime injustiçado que foi destruído por causa do esquema de lançamento depois da mudança de estúdio. Bora falar sobre tudo isso, aproveitar algumas dúvidas de vocês sobre episódio final de 1 hora que acabou de sair e já se foi e tudo mais sobre essa etapa final que nunca termina de Attack on Titan, o anime. Olá, eu sou a Gabi Xavier e há uns 11 dias atrás, pra ser mais precisa, eu coloquei um post na comunidade porque sabem que a coisa que tá meio difícil de lançar vídeo. Inclusive, muito obrigada a você, pessoa guerreira, que continua comigo em todos os lançamentos imprevisíveis do canal, mas pedi que vocês colocassem algumas dúvidas, assuntos que queriam que eu comentasse sobre Shingeki no Kyojin após o episódio especial de 1 hora. Foi um episódio que veio solto, entre aspas, né, porque ele foi até bem amarradinho em roteiro, mas que depois de várias partes daquela anunciada como Final Season, né, temporada final, foi um susto para muitos que tivéssemos apenas um único episódio lançado de uma só vez com 1 hora de duração e agora só voltaremos a assistir no fim do ano. Bem, sendo assim ou não, a gente continuou vendo o estrondo. Aliás, este é um vídeo repleto de spoilers apenas sobre o anime. Não teremos spoilers sobre o futuro do mangá, mas comentaremos sobre absolutamente tudo que já aconteceu no anime. Sou anime, hein? Eu tô devendo um vídeo com spoiler pra galera, né? Mas eu não sei mais bem que tema falar com spoiler, vocês me pedem muito, porque eu já falei do mangá. E no mangá tinham spoilers, o mangá acabou, enfim. Se quiserem deixar sugestões pra vídeo com spoiler, é só comentarem que depois eu venho e trago pra vocês também. Primeiro comentário é: queria saber a sua opinião sobre o povo da tropa simplesmente esquecer tudo que a Anne fez e a tratar com carinho, companheirismo, tipo na despedida lá. Como se ela não tivesse feito gente da tropa literalmente de ioiô. Pesado. Então, eu acho que toda essa finalização, posso dizer, a partir do momento em que eles saem da ilha, especialmente, né, o grupo da Aliança, tem alguns descompassos que na época em que eu estava lendo, eu não vou entrar em detalhes sobre a finalização mesmo, porque não aconteceu e é o que mais me incomodou, mas nessa etapa eu senti um ar de tá apressado demais. Tanto é que eu não discordo da formação da aliança, já comentei sobre isso em vídeos, no episódio de 1 hora, em rede social, mas eu acho que, de fato, tudo foi muito acelerado. Ok, o estrondo estava acontecendo, eles não tinham tempo de se reorganizar, mas o público, né, ou o leitor, quem está assistindo ou lendo essa história, precisa acreditar naquela união e essas interações precisam fazer sentido. Por exemplo, ok, o Isayama poderia, o autor dessa história, poderia ter a ideia de que em algum momento o pessoal ali resistente da aliança se aproximasse e perdoasse a Anne. Acontece que, no momento em que ela reapareceu, comendo feito louca, e o Armin olha pra ela, Connie e todos os outros em seguida, não há um choque. Como aconteceu com o Rainer, que o Jean foi e meteu a mão na cara dele. Aquilo era plenamente normal, tanto é que em seguida existia um outro momento em que ficou aquele climão que eles falavam: ok, vamos deixar as diferenças e rancor de lado, porque afinal aceitamos ficar numa missão unidos. E a Anne chega e fala: gente, e eu? Ninguém tem nada pra falar. Eu compreenderia que o Armin passasse os seus 1000 panos, porque ele usou o cristal da Anne, por consequência ela mesma, de desabafo, ele nutria um sentimento por ela, ele criou um vínculo, mesmo que fosse unilateral por anos a fio, mas que fizeram com que ele, que tem esse lado mais passional ou uma racionalidade sentimental, eu diria, bem, ele conseguiu perdoar, ele conseguiu ficar mais próximo, ele não teve raiva, mas e os outros? Poderíamos chegar nesse ponto até da despedida, mas isso precisaria ser construído. E depois que Anne e Rainer lá no porto de Parades, né, quando eles estavam tentando pegar o navio, o avião, e aquela luta de ex-colegas contra colegas e tudo mais, eles, né, Rainer e Anne como titãs, se colocaram à frente e quase foram eliminados. Não fosse principalmente a aparição do titã Falco, né, a gente teria inclusive talvez uma perda de um ou outro. Se existisse um momento catártico, não sei, uma fala que seja das pessoas analisando, poxa, eles se colocaram realmente à frente de tudo, se sacrificando, não que existisse já o perdão, mas talvez poderia começar com aquela coisa mais de rivalidade e aí, aos poucos, amenizar. Eu acho que eles estão fazendo isso mais ou menos com o Rainer. Por que não fazer com a Anne? Não há qualquer diferença em relação a isso. Na verdade, eu acho que o Rainer, ele tinha uma posição de destaque no grupo dos ex-amigos, né, enquanto ele ainda era não revelado um titã, muito maior que o da Anne. A Anne era mais reclusa. A Anne, todo mundo observava, inclusive, ela tá ou sozinha ou de vez em quando próxima dos dois, mas sobretudo sozinha. E de repente todo mundo ama ela de paixão? Mas se você discorda de mim, é só colocar aqui embaixo e bora discutir.
com paz, mas vamos discutir. Gabi, a Pique não deveria ser pelo menos a vice-líder deste grupo junto com o Armin, já que ela é bem estrategista. Eu acho, Guilherme, que a Pique ela tem a sua posição de fala ali naquele grupo, assim como todos os outros. A passagem, assim, de posição como comandante da Hand pro Armin era uma coisa mais interna, um contexto da tropa de exploração. A Pique não fazia parte disso. Então, quando a Hand aceita, né, abraça a missão de morrer para que eles tivessem a chance de escapar daquele local com vida, ela passa simbolicamente a liderança da tropa de exploração daquele pequeno grupo que restou. Ela que pegou essa posição do Irving depois de um sacrifício, nesse novo sacrifício dela, ela passou simbolicamente todo esse, não status, mas essa honra, vamos dizer, para o Armin. Nessa missão para chegarem no Eren, eu não acho que o Armin ele tá sendo o único que decide. Naturalmente, ele vai ter a sua voz, porque ele sempre foi bom em elaborar planos. Acho, inclusive, que nessa fase da história ele faz menos do que deveria, menos do que poderia fazer depois de tanta experiência, já tendo um titã. E, inclusive, ele não é o único que faz. Eles estão ali discutindo onde estaria o corpo do Eren nesse titã, qual o formato, qual a melhor forma de ação. O Levi, por exemplo, tem voz para dizer que, de repente, o Zeke é a chave, a Hand achava isso. Eu acho que é um grande diálogo. Então a Pique também tem a sua voz nesse grupo, sendo uma grande estrategista e lutadora também. Mas a posição ali da tropa comandante não faria sentido pra ela, portanto tinha que ser alguém da linhagem. E o Levi, como sempre, gosta só de obedecer e pra Hand dar uma zoada nele. Eu realmente acho que o Levi ele é mais acostumado a seguir ordens do que dar ordens, e aí não dava pra ser ele, teve que ser o Armin. E vamos para o primeiro tema muito polêmico deste vídeo. Eu queria que introduzisse um tema que as pessoas estão falando por aí, que Shingeki estaria romantizando o palavra que eu não posso falar aqui, do Eren, e que esse especial conseguiu piorar mais ainda este tema. É uma coisa que eu já falei diluidamente, eu falo a minha opinião sobre ao longo da história, tanto da ação do Eren em si, que eu não concordo com a forma que ele conduz todas as suas escolhas, sempre pontuo o porquê e faço meia culpa de todos os lados que eu acredito que podem ser feitos de acordo com a minha opinião, mas sim, desde que surgiu esse fato do Eren resolver destruir o mundo, desde o mangá, existiu um papo já articulado com outras coisas, às vezes histerias e histórias distorcidas sobre a concepção de Shingeki no Kyojin ou do autor que seja, e pelo protagonista ter essa escolha, a história apoia e romantiza o ato do Eren de matar quase ou todas as pessoas do mundo em detrimento de poucas outras que ele amava. Novamente, não entrando nos pontos de se é certo, se é errado, isso eu falo bastante explicitamente em vários outros vídeos sobre o assunto. Eu acho que não é porque é um protagonista que seja um anti-herói ou não, ele mata, ele erra, ele comete crimes, ele faz atrocidades, ele se transforma em alguém que não é mais admirável, que a história por si só está apoiando essa ação. Tudo depende de como esse tema é tratado. E veja bem, não vou adiantar pontos e coisas que eu acho que não foram bem trabalhadas na parte que ainda não foi animada, porque não é um vídeo com spoiler, mas tem comentários meus sobre isso nos capítulos do mangá, caso vocês queiram saber com spoilers. Só que até este ponto que a gente tá vendo com o episódio especial de 1 hora, a história não passou pano, a história não romantizou o que o Eren tá fazendo. Muito pelo contrário, a gente viu a sua visão e nesse episódio teve alguém que perguntou também o que o Eren queria dizer com aquilo que o Eren falou para o Ramsay, de que ele se sentiu traído quando descobriu que tinham pessoas do outro lado da muralha, que o menino era egoísta. Foi o que eu falei no vídeo do episódio de 1 hora. O Eren, ele tem um lado que ama os amigos? Tem. O Eren tem um lado que sofre por matar essas pessoas, como o Ramsay e a sua família? Tem, mas o Eren também tem, revela inclusive nesse episódio, a gente não pode ignorar isso, um lado daquele que preferia que o mundo fosse inabitado, que não tivesse ninguém, que ele tivesse todo um terreno para explorar além das muralhas e só matasse uns titãs que não eram seres humanos. Quando ele descobre que existia uma humanidade que odiava a própria existência dele e dos seus iguais ali na ilha, ele odiou o mundo. E mais do que isso, ele odiou a sua privação. Mais do que isso, ele odiou aquele cenário que ele criou na sua cabeça, planos de liberdade que ele concebeu ao descobrir o livro ali junto com Armin, aquilo não seria possível.
E por isso é que quando ele tá destruindo o mundo, existe um lado dele, uma persona ali representada pelo Eren criancinha, vai oscilando dessa sensação de liberdade, de reescrever o mundo. Ele fala sobre esse seu desejo. Só que, ao mesmo tempo que ele tá com os braços abertos e ele grita que aquilo é liberdade, de repente os seus olhos caem. A gente vê que no corpo real, o pouco que a gente vê do seu corpo num take também nesse episódio, ele tá com os olhos semicerrados, o olho caído de alguém que tá triste, apesar do que tá fazendo. Ah, e significa então que estão romantizando? Não. Significa que esse cara simplesmente não é um vilão daquele maquiavélico que ama o que tá fazendo porque sim. Ele tem razões egoístas, na minha opinião, equivocadas, na minha opinião, seguindo sozinho quando ele poderia dividir aquilo com outras pessoas, independente do fluxo amarrado do destino que Shingeki tá criando pra essa história. Mas o personagem até esse ponto, e portanto a linha que a história dá oficialmente sobre essa ação não está sendo positiva. Seus amigos se viraram contra ele, não para matá-lo até esse momento, mas para tentar parar essa sua ação, portanto não romantizando. O episódio especial em si, o que a gente viu até agora na animação, mostra tragédias. Ramsay e sua família, que eram também vítimas desse, não só de Marley, mas do mundo que destrói e controla e domina e humilha, eles morreram, ou seja, não eram pessoas que mereciam morrer, que é um discurso que muitos falam para apoiar a atitude muito drástica do Eren. Ah, para além das muralhas, todos odeiam os Eldianos de Parades, então todo mundo merece morrer. Não, aquele garoto não tinha nada a ver com isso. Aquele garoto só pensava em juntar moedinhas para tirar o irmão dele daquela terra e sobreviver. Então, o que ele tinha tempo de pensar sobre Parades? Não tinha. Mas até essa parte da história, para mim, tudo me dá aval e todos os outros personagens ao redor desse núcleo aqui estão apoiando o que eu tô dizendo, estão discordando da ação do Eren. Por isso que muitos, inclusive de vocês, eu sei disso, odeiam a aliança, porque para muitos eles jamais poderiam se virar contra o Eren. A gente tem que dividir. Se você gosta da história ou não, você acha chato, que é todo o seu direito, ou se você não gosta do personagem, esse ou aquele, que também é o seu direito, do que a história está querendo te passar. Até aqui, Shingeki fala de ciclo de ódio, e assim, um tema assim recorrente o tempo todo, que de um lado você vê que existem dominadores, mas também existem vítimas, e as coisas não são tão preto no branco, que se você inverter a visão, você vai ver que existem muitas mais camadas e nuances, que se você inverter um pouquinho, e é para isso que existe o arco de Marley, existem muitas mais camadas para serem analisadas, o que não significa que Shingeki tem uma moral cinzenta, que é o que dizem, que tudo pode ser visto como certo ou ruim. Não, eu acho que atitudes são claramente colocadas como certas ou erradas na perspectiva de Shingeki, mas as pessoas não são boas completamente ou ruins completamente de acordo com o que elas fazem. As atitudes são julgadas, as pessoas que têm essa visão um pouquinho mais complexa, como todos nós. Se você acha que você é 100% bom ou 100% ruim, talvez você apenas não esteja se olhando no espelho corretamente. Enfim, não concordo com essa afirmação, mas tenho muitas ressalvas que eu, até esse momento, atribuí, pelo menos no final do mangá, a forma corrida, apressada, talvez um pouco com medo de arriscar um pouquinho mais no tom que estava sendo levado até então, sobre a finalização mesmo da história. Mas até aqui, até o que a gente viu no episódio de 1 hora, eu não acho que romantiza, sinceramente. Mas se você acha, por favor, comente, eu quero muito saber a sua opinião. Sobre aquilo que eu falei no começo do vídeo, não é dúvida, mas acha que a péssima forma de lançamento do mapa vem estragando o hype pra série? Tipo, não seria mais interessante ter lançado episódios semanais, tudo de uma vez, no final do ano, ao invés de dividir em episódios de 1 hora com quase 1 ano de distância entre os lançamentos? Então, eu acho que foram acontecendo muitas coisas. É claro que eu estou especulando para que esse lançamento fosse fragmentado. Primeiro, sim, eu acho que a forma que lançaram, o nome, a propaganda que foi feita dessa última temporada extremamente fragmentada, tudo isso prejudicou pra caramba o hype de Shingeki. Fora isso, casou com a finalização do mangá, que foi bastante criticada. O que é comum, é difícil um mangá terminar e o hype do anime não dar aquela esfriada. Se o mangá termina e divide muito as opiniões, aí é mais um tempero para as coisas começarem a ficar mais frias em relação ao público. Vi e vejo muitas pessoas que não viram o mangá, não leram o final, mas souberam que é ruim e desanimaram. Pessoas que souberam fragmentos do que acontecia no final do mangá
mangá a parte mais negativa, geralmente, e desistiram de assistir sem nem sequer entender o contexto, ou se elas gostariam daquilo, apesar, por exemplo, de eu não gostar, que é uma coisa, aliás, que eu critico muito, sabe, gente? Eu não gosto muito de falar da minha opinião do final do mangá sem spoilers, muito, pelo menos depois de uns meses eu percebi isso, sabe? Porque eu não quero incentivar ou desincentivar alguém a assistir ou não a continuação de Shingeki, porque eu entendo a minha responsabilidade e eu sei o quanto a minha opinião não é universal. Então, eu fico muito triste quando eu vejo em Shingeki ou várias outras histórias as pessoas deixando de sequer assistir porque elas ouviram falar alguma coisa muitas vezes fora de contexto. E às vezes o que pra mim é genial, pro outro é muito ruim e vice-versa. Eu posso achar algo uma porcaria e você ir assistir e falar: caramba, eu amei, mudou meu dia. Então, sim, existiu esse fenômeno com Shingeki também atrelado ao final do mangá, que teve muita crítica. Isso ali casou com a primeira parte dessa season, que foi a Final Season, né? Só que ainda com a Final Season, mesmo mudando para Estúdio Mapa, mudando o design, mudando equipe, mudando muita coisa que era importante para as pessoas fãs do anime de Attack on Titan desde o Wit Studio, ainda assim, por causa de pandemia também, que botou todo mundo em casa, a primeira parte dessa parte final da Final Season foi muito bombástica. Foi o maior hype de Shingeki que eu vi desde a estreia do anime, em questão de repercussão, de número, de gente fora da bolha assistindo. Isso eu não tinha visto mesmo ainda no lançamento. Aqui a gente vê pessoa que nem assistia anime direito, Attack on Titan virou uma coisa, sabe, um assunto na internet. Então, aqui me mostra que, ainda que o final do mangá fosse ruim, tinha potencial de explodir, porque a história ainda conseguia cativar muitas pessoas, só que lançaram como temporada final. Eu não sei se eles tinham intenção de finalizar rápido, até por causa desse esfriamento comum, já que o mangá já estava acabando sendo finalizado naquela época. E se assim fosse, se eles realmente planejavam lançar o mais rápido possível, talvez o estúdio, o comitê de produção, não conseguiu, não percebeu o quanto aquela história demandaria tanto trabalho. Um dos motivos que a gente sabe, ou em partes imagina, para o Wit Studio ter deixado, aberto mão de Shingeki no Kyojin, porque foi o Wit Studio que não quis mais produzir, é porque já naquela época era algo caótico de se produzir, sem vários colossais, sem guerra de vários titãs originais ao mesmo tempo. Imaginem agora. Eles largaram assim na beira que as pessoas falam: meu Deus, o Wit Studio era o auge, mas porque a parte pesada vinha exatamente com o que o mapa pegou. Enfim, eu especulo, e vou deixar claro, é minha especulação, eu especulo que eles não calcularam dificuldade de produção, eles desejavam sim no início acelerar o lançamento, não perder o timing, né, de tempo entre temporadas, que também é algo que, por mais que a gente fale: ai gente, demora 5 anos, mas lança tudo junto semanal, isso perde, esfria, lança tanta coisa boa no meio que você esquece de Shingeki. Então é muito arriscado, porque geralmente o que segura um hype num hiato muito grande assim entre temporadas de anime é o mangá, que já tinha acabado, então não era uma escolha muito óbvia também, sabe? Mas lançar como Final Season, pra mim, mostra uma desorganização. Porque Final Season parte 1, parte 2, parte 3, parte 1, parte 3, parte 2... isso é inaceitável, é um erro de marketing, é uma coisa que eles não conseguiram corrigir, não fizeram nem sequer, sei lá, subtítulos que fizessem sentido para essas partes em seguida, para tentar fingir que era uma coisa assim programada. Não, ficou claro que existia um problema de produção. Eu acho que prejudicou. Eu acho que foi uma somatória de coisas, uma somatória de problemas que fizeram com que, sobretudo, as pessoas estivessem cansadas de ouvirem que é a temporada final e cadê o final? Por mais que eu explique, por mais que vários de vocês saibam, o que eu vejo de gente até hoje não entendendo por que o final não acabou é muito complicado. Eu sou do time que acredita que se eles tivessem lançado quarta, quinta, sexta temporada, com poucos episódios que fossem, não ia ter tanta questão assim. Kimetsu no Yaiba já acabou o mangá e eles lançam temporada a temporada com um filmezinho no meio de recapitulação ou não, e a temporada nova tem 11 episódios, é pouca coisa, com espaço de 1 ano ali no meio, e ninguém tá reclamando. Não chama de temporada final, porque não é a temporada final. Se Shingeki não tivesse feito isso, talvez não tivesse mais essa reclamação e propaganda negativa em cima de uma história que já tinha ali na base reclamação de pessoas que liam o mangá. Então, prejudicou. Aquela pergunta que vocês sempre me fazem: o final do anime pode ser diferente?
Muitas pessoas estão falando sobre cenas que foram cortadas, teoricamente, desse episódio de 1 hora. Eu não chamaria de corte, eu diria atrasadas, pelo menos assim é o que eu entendi. Porque é o seguinte, nesse episódio de 1 hora, a gente assistiu os efeitos do estrondo numa área muito específica, que era a área para o qual o Eren estava indo com seu titã, com os colossais que o rodeavam, porque foram colossais para vários outros lugares. Vejam, ali onde a Hanji morreu, não estava o Eren, e tinham vários colossais. Então imaginem que eles estão destruindo para além daquela área que o Eren se dirigiu com o seu corpão de titã. Então no mangá, a gente via outros pontos nesse capítulo que foi adaptado também no episódio de 1 hora, e que não apareceram no episódio de 1 hora. Outros momentos de destruição que não eram ali da galera do Ramsay, não era na parte que engloba mais o terreno de Marley, eram outros países, outros sofrimentos, outros povos, e isso não apareceu. Muitas pessoas disseram que isso foi uma censura, que eles cortaram para não mostrar o desastre, e eu acho que não deve ser o caso, porque existe em específico um painel dessa destruição que faz um paralelo com outra personagem que ficou lá na ilha de Parades, inclusive. Não vou entrar em detalhes, mas existe um paralelo envolvendo Historia Rise e algumas cenas dessa de destruição, e que traz um contraste, uma mensagem fundamental para o que eles estão passando com essa história. Eu não acho que eles tiraram. Na verdade, eu acredito que, por serem cenas também que no próximo capítulo do mangá tem uma continuação, eles devem botar tudo para o próximo episódio. Faria mais sentido, porque aí não tem um corte. O episódio focou numa área, trabalhou as pessoas daquela área, botou a aliança chegando naquela área onde estava o Eren e acabou. Os outros locais, os outros efeitos, em narrativa faz mais sentido que eles coloquem para o outro episódio, para o outro momento que vem no final do ano. Isso porque eles lançaram esse episódio de 1 hora com uma linguagem parecida com o filme, no sentido de que inicia algo e termina algo, a aliança partindo para achar o Eren, a aliança encontrando o Eren, e a destruição no meio desse fluxo. O resto são outras questões amarradas a isso, óbvio, é a mesma história, é a mesma finalização, mas já que eles lançaram nesse formato estranho, de um episódio separado de outro, então eu aposto ainda em não um corte, mas um adiamento dessas cenas. Dito isso, eu não acho que o anime vai ter um final diferente. Eu ainda sonho com acréscimos, algumas coisas que eu comentei por cima com vocês que eu acredito que foram prejudicadas pela correria, portanto, um maior trabalho em algumas sequências para que a gente não pulasse do ponto A para o B do nada, para que um personagem não saísse dessa faceta para outra completamente oposta num minuto. Isso eu ainda tenho esperança que eles trabalhem melhor. Não sei se vai ser um episódio de novo de 1 hora e pouco, ou se eles vão diluir em episódios, o que eu espero que eles façam nesse próximo momento, com a esperança novamente de que tenham acréscimos que corrijam falas, coisas incoerentes, não expandindo, não mudando drasticamente o que aconteceu, porque até agora tá muito igualzinho. E não que eu não desejasse algo diferente, até tinha curiosidade de um final original do anime sim. Mas pra você mudar o final de uma história, você precisa, igualmente pra não ser do nada uma virada absoluta, como eu tô criticando do mangá, você precisa fazer mudanças graduais. E as mudanças graduais, até agora, quase no fim, não estão acontecendo. Mas vamos aguardar. Se você já tem esperança do final original do anime, coloque aqui embaixo a sua teoria. Espero vocês em todos os próximos vídeos e nos vemos neles. Tchau, tchau!